O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora pelo match, já que nós três daremos um giro pelo continente mãe. Pelo menos 15 pessoas morrem em protestos contra a ONU no leste da República Democrática do Congo. A gente vai começar esse nosso grande giro africano pela República Democrática do Congo, que a gente tem acompanhado nos últimos programas. E lembrando que a República Democrática, a Segunda Guerra Civil, né, da República Democrática do Congo, ela foi chamada, né, de a Grande Guerra Africana, porque envolveu diferentes grupos de diferentes países africanos, envolveu diferentes estados africanos. Então, tô lembrando disso, né, porque hoje nós temos essa confluência de interesses. A gente falou muito de Congo e Ruanda, e hoje a gente vai falar do Burundi também, né? Mas, antes, vamos falar desses protestos, porque eu vi muita gente compartilhando, né, suas manchetes e tal, imaginando que foi uma coisa completamente orgânica, né? A população se articulou e foi protestar contra a presença da missão da ONU. Teve gente descontente? Tem gente descontente, claro, mas a origem desses protestos na cidade de Goma, que é, né, a principal cidade da província de Kivu do Norte, né, e o nosso ouvinte mais antigo certamente lembra desses nomes, né? Goma, Kivu, que é onde fica a base da MONUSCO, né, a missão da ONU para a República Democrática do Congo. Eles foram convocados pelo presidente do Senado da República Democrática do Congo, tá? Que afirmou que a missão falhou e que as tropas, né, os peacekeepers, devem ir embora e que a população da região deveria ir até lá para dizer isso para eles. Então, não foi um protesto local ou um protesto, como eu disse, orgânico. Foi um protesto que começou a partir dessa manifestação do presidente do Senado, o Modeste Bahati Lukwebo, que agitou a população. Por que é interessante mencionar isso? Porque aí nós entramos numa dinâmica interna da política congolesa que é bastante instável. Na época que o Félix Tshisekedi assumiu a presidência do Congo, a gente falou como foi necessário ali um grande acordo com diferentes grupos políticos, né? Um desses grupos políticos, né, liderado pelo filho do Kabila, inclusive, que é uma figura politicamente influente até hoje no Congo. E aí nós tivemos essas manifestações em que, consequentemente, tivemos troca de tiros. Por quê? Porque nós tínhamos pessoas armadas na multidão, além de pessoas que tacaram pedras e tentaram tacar fogo em uma barricada ali perto. E 5 pessoas morreram em Goma, 7 pessoas morreram em Butembo e 3 peacekeepers morreram. Tá? Então, dos 15 mortos, são 3 peacekeepers, 7 civis congoleses em Butembo e 5 civis congoleses em Goma. E, no total, cerca de 50 pessoas ficaram feridas. Essas 50 pessoas ficaram feridas não estão discriminadas, tá? Quais seriam civis, quais seriam peacekeepers e tudo mais. Segundo a MONUSCO, segundo a nota da MONUSCO, os manifestantes em Butembo invadiram um depósito de armamentos da MONUSCO e roubaram armas e dispararam contra os peacekeepers. Então, é mais complexo, né, do que falar, não, a população estava manifestando. Não, envolve também a dinâmica política interna do Congo, tá, com o presidente do Senado incitando esses protestos. Esses protestos provavelmente eram em boa parte organizados e financiados. A
Felipe, Matias, Vivian, financiados por quem? Vamos lembrar, como sempre, o solo do Congo é um dos solos mais ricos do mundo, com trilhões de dólares estimados em reservas minerais. Então nós temos muitos atores econômicos interessados e no leste do Congo, esses grupos rebeldes, esses grupos criminosos, eles usam esses recursos minerais tanto para financiar sua própria luta, quanto vendem o que é extraído, o que é explorado, para grupos econômicos internacionais. Inclusive, não tem uma ligação direta, mas essa semana saiu uma matéria muito interessante aqui no Brasil sobre como o ouro explorado ilegalmente em Roraima, salvo engano, vai parar nos smartphones, né? Porque os smartphones usam ouro ali pelas propriedades do ouro de transmissão e tal, enfim, condutividade, a palavra que eu queria lembrar, condutividade. Então, mas Felipe, são pequenos grupos ilegais. Não, a gente está falando de grandes ações com muito investimento. Então, é mais do que apenas um protesto local. A população local, é claro, ela deve ser ouvida, mas também tem outros interesses envolvidos. Tá? E, infelizmente, tivemos 15 pessoas mortas nesse episódio. Num episódio posterior, tá? Na quarta-feira, dia 27 de julho, nós tivemos um acidente trágico que deixou 4 pessoas mortas na cidade de Uvira. Por quê? Pessoas estavam se manifestando contra a MONUSCO em Uvira. Policiais atiraram para cima. Nisso, atingiu um cabo de energia elétrica que caiu em cima das pessoas e 4 pessoas morreram eletrocutadas. Tá? Assim, uma coisa... É um acidente trágico, bizarro, que ocorreu na cidade de Uvira, também no leste do Congo. Tá? Junto com esses protestos, junto com essa dinâmica interna, o Burundi ele faz parte da missão africana que vai agir dentro do Congo. Tanto da União Africana quanto da Comunidade da África Oriental, né? Duas missões diferentes, mas que estão atuando na mesma frente, assim como a própria MONUSCO das Nações Unidas. E aí um relatório da Iniciativa dos Direitos Humanos do Burundi afirmou que o governo do país está enviando centenas de militares para dentro da República Democrática do Congo. Não são militares propriamente, fazem parte da Liga da Juventude do partido do presidente Evariste Ndayishimiye. Então, a Liga da Juventude é a Imbonerakure, né? Mas também tem militares. Tá. E eles estão sendo enviados, na verdade, para agir secretamente contra a oposição do Burundi que fica dentro do Congo. Né? Então, a oposição do Burundi fugiu para o Congo, a oposição de Ruanda fugiu para o Congo também. E lembrando que a oposição do Burundi e a oposição de Ruanda não dialogam entre si, porque os governos também são rivais, né? Tem envolvido com as questões étnicas, lembrando que o Burundi também teve um genocídio, só que no caso contra os Hutus. Né? E de menor escala. De menor escala, claro. Então, é um verdadeiro caldeirão ali de relações, e aí essa semana teve essa denúncia de que o Burundi está secretamente enviando pessoas e militares para dentro do Congo para, na verdade, agirem contra os opositores do Burundi, que eles não estão nem aí para a situação dentro do Congo, para a situação da MONUSCO, o que eles querem mesmo é pegar o pessoal da oposição. E ainda em relação ao Congo, ainda em relação à riqueza natural e ao desenvolvimento do país, o Congo anunciou que, via o seu ministro dos hidrocarbonetos, o Didier Budimbu, que o governo vai leiloar diversos lotes para exploração de petróleo e gás natural. E pelo menos 2 desses lotes entram em unidades de preservação nacional, incluindo o famoso Parque Nacional de Virunga, que tem o documentário que a gente já recomendou aqui lá naquele streaming vermelho lá, que não paga nós, então a gente não dá o nome, que é o último refúgio natural de gorilas das montanhas.
Então, e aí entra, né, aquela questão, e aí acho que a Vivian pode fazer comentários mais pertinentes que os nossos, que é, os países em desenvolvimento sempre têm a retórica de, a gente tem o direito ao desenvolvimento, a gente tem o direito a explorar nossas riquezas. Preservar o meio ambiente é uma maneira de impedir esse desenvolvimento, é uma ferramenta do imperialismo europeu, que os europeus queimaram tudo, destruíram tudo. Mas, e aí o Congo vai lá e fala, a gente vai leiloar aqui esses lotes e 2 deles entram em unidades de preservação natural e dane-se, é o nosso direito ao desenvolvimento. Né? Mas é uma retórica, assim, a gente já comenta aqui, né, que é uma retórica às vezes que remete à segunda revolução industrial, praticamente. Exato, né, assim, primeira e segunda revolução industrial, né, nem só a segunda. E na verdade, o que eu acho sempre curioso dessa retórica é que ela, em grande medida, é um pouco contra os próprios países, né? É claro que a gente vai entrar numa discussão aqui absurda e sempre alguém vai sacar ali da manga a ideia de que, se você compara os índices de pobreza pré-revolução industrial e agora, você vai ver uma diferença de desenvolvimento muito grande. Mas, assim, pensando que já há uma proximidade de consenso entre colapso ambiental e necessidade de novos modelos de desenvolvimento, eu acho curiosa essa utilização dessa retórica, na medida que seria exatamente uma oportunidade desses países de protagonizar esse desenvolvimento, né? Assim, é claro que isso é uma esperança meio brasileira, talvez, né? Essa ideia de como protagonizar uma nova forma de se desenvolver, mas, ao mesmo tempo, enfim, é quase que uma estratégia autofágica, né, desses países, porque fato é que, por mais que você esteja querendo o desenvolvimento nesse modelo, os países desenvolvidos já estão buscando tecnologias novas. Então, assim, é um pouco aquele livro, né, Chutando a Escada. Assim, enquanto vocês estão querendo ver o desenvolvimento primeira e segunda revolução industrial, a gente está trabalhando para um desenvolvimento quarta, quinta revolução industrial. Sim, então, exatamente. Faz pouco sentido, né? Eu acho que é sei lá, meio tiro no próprio pé. E, para a gente fechar aqui esse caldeirão, como a gente mencionou, o senador dos Estados Unidos, Robert Menendez, ele enviou uma carta ao secretário de Estado, Antony Blinken, pedindo para que o governo dos Estados Unidos interrompa seus programas de assistência com Ruanda, devido ao fato do governo ruandês estar violando direitos humanos e estar apoiando grupos armados que estão prejudicando a paz e a estabilidade em países vizinhos. Em bom português, o grupo M23, que opera também no leste do Congo e é o maior dos grupos armados que opera no Congo. Aí a gente vai para Angola, né, onde foi descoberto o maior diamante rosa dos últimos 300 anos. Né? O Lulo Rosé, de 170 quilates, foi descoberto, né, na mina justamente de Lulo, né, e foi anunciado pela Lucapa Diamond Company, tá? Avisando que ele além de grande, ele é muito raro, já que apenas um em 10 mil diamantes é naturalmente rosa, né? E isso lembra a novela do Comendador, né? Vocês dois que são noveleiros, eu vou entregar aqui, que a gente estava em off, eles estavam falando de novela, tá? Mas eu falei que a última novela que eu acompanhei, de fato, foi Avenida Brasil, mas eu conheço a novela do Comendador. Mais ou menos. Você acha que eu vou cair nessa? E o Matias estava todo aí em Pantanal, porque o que vai acontecer com a Juma? Tava todo essa eu não vi nenhum capítulo, assim, realmente estou devendo ser uma Mas pantaneira. Mas é porque você dá aula à noite, aí tem motivo. Eu sou o time Tibério. Maravilhoso. O Tibério é o bigodudo, né? Tá. Então tivemos aí o anúncio dessa descoberta, né? Lembrando que Angola, a região de Cabinda, né, são regiões muito ricas em diamantes, a própria República Democrática do Congo. E até existe justamente um movimento separatista em Cabinda, justamente por conta, assim como no sul do Congo, né, por conta dessas riquezas minerais, né? Isso. E inclusive o maior diamante claro lapidado do mundo, que fica na coroa britânica, foi achado na África do Sul, né? Porque não, né? A coroa britânica tem o maior diamante e o maior rubi do mundo e acho que a maior safira.
O maior rubi foi minerado no Afeganistão, o maior diamante na África do Sul e a maior safira é de algum lugar da Ásia. Agora não lembro se Índia, Bangladesh, enfim, né? Nenhuma surpresa, né? Nenhuma produção local. Falando em África do Sul, o país solicitou, né, a extradição dos irmãos Gupta, que fugiram para Dubai. Eles que são considerados ali duas figuras muito influentes na política da África do Sul e teriam, né, praticado ali corrupção em escala industrial, subornando diversos agentes de governo e tal. Eu acho que a primeira vez que a gente falou dos irmãos Gupta aqui no programa, a gente meio que comparou eles com os irmãos da JBS, né? Mais ou menos isso. Né? A imagem, tá? Não tô acusando ninguém de crimes, viu, Joesley? Tá? Por favor, tá? Se quiserem mandar um churrasco pra nós, inclusive, não precisa mandar nada. Não. Da África do Sul, vamos para o Lesoto, né? Até porque é o único país que dá pra ir pro Lesoto, né? Já que ele fica dentro da África do Sul. Em 2017, alguns dos nossos ouvintes devem se lembrar que o então primeiro-ministro do país, o Thomas Thabane, ele renunciou, né, depois de anos no poder, por ser suspeito, né, ou ser o principal suspeito, de ter ordenado o assassinato da sua ex-esposa. E agora, as acusações foram retiradas. Vejam, não foi que teve julgamento, não, as acusações foram retiradas, dizendo que o procurador-geral do país, o Garrett Lapan, disse que foram necessárias retirar as acusações porque testemunhas importantes não puderam ser localizadas e algumas evidências materiais não estão disponíveis. Então, assim, o cara basicamente falou, deram uma abafa aí no caso, tá? Então, mas, né, foram retiradas as acusações. Aí nós vamos para o Quênia, onde teremos eleições presidenciais agora no dia 9 de agosto. São eleições que, né, lembrando, as últimas eleições quenianas que a gente comentou aqui no programa, né, quando o Uhuru Kenyatta foi reeleito, foram eleições bastante divisivas, tivemos diversas manifestações populares, depredações, confrontos entre apoiadores dos diferentes candidatos, aí a eleição ficou suspensa, foi para a Suprema Corte. E, inclusive, a Comissão de Coesão Nacional e Integração está pressionando o Facebook para combater o discurso de ódio nas suas redes sociais por conta, né, dessa escalada de violência. E o candidato Raila Odinga, da coalizão Azimio, que é representada por diversos partidos de centro e centro-esquerda, ele está favorito nas pesquisas, com cerca de 42% das intenções de voto, contra 38% do William Ruto, que é da coalizão da Aliança Democrática Unida, que é um partido conservador. Mas assim, 4%, né, de diferença, margem de erro, não, né, as eleições ainda estão abertas. Só que aconteceu uma coisa curiosa, né, porque é o seguinte, 241 candidatos às eleições quenianas, porque além da eleição presidencial, nós também teremos as eleições parlamentares, serão eleições gerais. 241 candidatos foram recomendados pela agência civil ali, pela comissão eleitoral, que não pudessem ser candidatos devido à corrupção. Tá? Então esses 241 são ficha suja, não podem ser candidatos. Só 5 foram de fato barrados das eleições. Todos os outros entraram com recurso e foram autorizados. Só que nesse processo de recursos foi realizado um debate presidencial. E o único candidato que participou foi o William Ruto, porque era o único candidato confirmado naquele momento. Então foi um debate, entre aspas, com só um cara na TV. Monólogo. Aqui no Brasil já teve várias emissoras dizendo que se nem o Bolsonaro nem o Lula participarem, não vão realizar os debates, né? Mas lá só tinha um cara e participou. Aí eu não sei como é que foi, né? William Ruto, você faz a pergunta para o candidato William Ruto. É o Salvador Hugo Palaia, né? Meu Deus. Por que você lembrou disso, cara? Não tem como esquecer. Por que você lembrou desse trauma? Pra quem não acompanha o futebol, vocês não vão entender, mas bom pra vocês, tá? Só explicando. O Palmeiras teve um diretor de futebol, um homem de um profundo QI, de uma profunda sagacidade, chamado Palaia, profunda competência também, que ele um dia foi dar uma entrevista e ele levou as
perguntas anotadas. Ele falou, olha, eu sei o que vocês vão perguntar, então já vou responder. Ele 2006. 2006. Ele deu a auto-entrevista. Foi na época que o Palmeiras demitiu o Tite, não foi? Se eu não me engano, o Palmeiras o Tite estava fazendo um bom trabalho e demitiram o Tite por causa de alguma declaração, por bobagem de bastidor, típica de Palmeiras. E aí teve a auto-entrevista do Palá. Enfim, mas... E aí o Matias me lembrou disso, agora eu tô engatilhado, eu quero deitar em posição fetal. Mentira, agora eu abandonei esse relacionamento tóxico, agora eu tô feliz com o Abel Ferreira. Inclusive, denúncia de bastidor, o Felipe até estava apoiando a restauração do Império aqui no Brasil. Não, o Abel Ferreira, ele desafia o meu nacionalismo, e o meu patriotismo e o meu republicanismo. Porque assim, se quiser voltar a ser colônia de Portugal com o Abel Ferreira como rei, eu aceito. Brincadeiras à parte, vamos para a Somália com um assunto muito mais sério, já que tivemos mais um ataque do Al-Shabaab, dessa vez no sul da Somália, na cidade de Marca, que deixou pelo menos 11 mortos, inclusive o comissário do distrito, o que seria ali o secretário de segurança pública, né, da região. Então, mais um ataque do Al-Shabaab. Da Somália, vamos para a Tunísia, já que nesse final de semana tivemos o referendo que aprovou a nova Constituição do Kais Saied, proposta pelo presidente Kais Saied, e que aprovou a nova Constituição com 94,6% dos votos. Porém, apenas 30% do eleitorado compareceu. Lembrando, todos os grandes partidos tunisianos pediram por um boicote, tá, do voto, e é o fim da chamada Primavera Árabe, né? Porque o único exemplo de sucesso da Primavera Árabe era a Tunísia com a Revolução de Jasmim, em que você, de fato, teve uma nova Constituição mais democrática, mais participativa, maior ampliação de direitos humanos, participação de direitos femininos. O Quarteto do Diálogo da Tunísia foi laureado com o Nobel da Paz, né, a Constituição de 2014. As eleições de 2014 tiveram uma participação eleitoral de quase 70%. E agora, nos últimos 2 anos, tudo isso foi por água abaixo, né, e agora teremos uma nova Constituição que basicamente retoma o modelo presidencialista autoritário da época do Ben Ali, né, que foi o deposto em 2011. Por que isso? Vamos recapitular brevemente. Tivemos a Covid, né, a pandemia, afetando bastante, gerando desemprego entre a população mais jovem, especialmente, problemas de escassez de alimentos. Mas o que aconteceu foi que a ditadura do Ben Said gerou um trauma coletivo de, olha, precisamos de uma nova Constituição que não permita a concentração de poder num cara. Então vai ser um semipresidencialismo, vai ter o presidente e o parlamento. O presidente não vai ter tantos poderes, o parlamento vai ter poderes, vai ter o primeiro-ministro nomeado pelo parlamento, pelo maior partido do parlamento. Beleza. Nisso, o parlamento ficou travado, dividido entre diversos partidos, não conseguiu formar um novo governo. O presidente Kais Saied passou a governar por decreto nesse período, gostou da brincadeira, sentiu o gostinho do poder, dissolveu a Suprema Corte, quis manter o poder para si. E junto com isso, vamos lembrar, a Tunísia ela passa por um processo muito parecido com o do Egito, no sentido que você tem uma clivagem política na sociedade entre os grupos seculares, né, republicanos seculares, e os grupos islamistas, os grupos políticos religiosos. No Egito, o grande exponente é a Irmandade Muçulmana. Na Tunísia, o grande exponente é o Ennahda, que é inspirado na Irmandade Muçulmana, que é um partido islamista, e que era o maior partido do parlamento. O exército, né, que nem o exército egípcio se vê ali como guardião de uma Tunísia secular, republicana, apoiou a concentração de poderes no Saed para evitar que o partido islamista tivesse mais poderes e nomeasse o primeiro-ministro. Então agora aí propuseram uma nova Constituição que vai criar um presidencialismo concentrado. O presidente vai poder nomear todos os juízes, o presidente vai poder nomear o gabinete sem precisar de aprovação do parlamento, o presidente vai propor emenda à Constituição, tá? Então assim, vai concentrar muitos poderes no presidente e foi aprovado, mas só 30% do eleitorado compareceu, já que todos os grandes partidos, praticamente, pediram pela abstenção. E aí eu digo todos os grandes partidos, a gente está falando desde o Ennahda, que é o partido islamista, até o partido comunista, do outro lado. Partidos menores, partidos maiores, só teve um grande partido que apoiou o Kais Saied, que é a Força Popular, o movimento da Força Popular,
que é um partido nasserista, é um partido desenvolvimentista, secular árabe, ali que é tido internacionalmente como a esquerda, mas é um desenvolvimentismo, é uma coisa que mistura direita e esquerda nos países árabes. E foi o único grande partido que apoiou o Saed nesse pleito. Mas não tinha presença mínima necessária, então passou, vai ser essa nova Constituição, e é o fim da Primavera Árabe, que já não era primavera, e, enfim, acabou. Da Tunísia, vamos para o Senegal, onde agora no dia 31 de julho teremos eleições parlamentares no país. Né? O Senegal, que emula o modelo francês de semipresidencialismo, então as eleições parlamentares no Senegal vão determinar o próximo chefe de governo, né? O próximo primeiro, não é nem o primeiro-ministro, né? O chefe de gabinete no caso. Na Guiné, hoje, notícia de hoje, dia 29 de julho, a Guiné, que foi um dos vários países que passou por golpes militares na África Ocidental, foi anunciado que a junta militar topou um cronograma de 2 anos de transição de volta à democracia. Na Libéria, né, governada pelo George Weah, o único país do mundo presidido por um ex-melhor do mundo do futebol, o George Weah assinou uma nova lei que emenda a lei de nacionalidade e volta a autorizar a nacionalidade dupla no país. Né? Lembrando que a Libéria ela foi fundada como uma colônia pelos Estados Unidos. Inclusive, temos um Fronteiras Invisíveis do futebol sobre o país. Né, para marcarem no bingo, né, o comentário. E por que nós tínhamos essa proibição da dupla nacionalidade? Né? Justamente porque muitos liberianos também tinham nacionalidade dos Estados Unidos, especialmente ali uma elite econômica. E, em 73, durante a ditadura militar do país... O próprio filho do Weah nasceu nos Estados Unidos, se eu não me engano, defende a seleção estadunidense. E da categoria de base do Paris Saint-Germain, né? E a lei proibia isso como uma maneira de falar, vamos tirar essa elite aqui do protagonismo. A questão é que hoje, muitos liberianos que vivem no exterior mandam dinheiro para casa, né, as remessas são importantes, já tem uma participação política, então agora isso vai apenas formalizar essa participação política. E agora que você lembrou do filho do George Weah, talvez ele tenha até uma motivação pessoal, né? Não sei. Se o filho dele for melhor do mundo também, um dia é eleito presidente. Eu estava até conferindo aqui, ele nasceu em Monróvia, mas foi criado nos Estados Unidos e defendeu a seleção de base norte-americana. A profissional não? Adulta não? Não chegou tão longe. Que fase? O George Jr., né? Deixa eu ver o Timothy, que também joga. Só pra... uma família inteira de boleiros. O Timothy chegou à adulta. Eu sabia que tinha algum que jogou na adulta. E da Libéria vamos para a Nigéria. E o Timothy nasceu no Brooklyn. Hipster. Da Libéria vamos para a Nigéria, onde os senadores pediram o impeachment do presidente Muhammadu Buhari devido a problemas de segurança nacional, né? Os protestos que nós tivemos contra a polícia na Nigéria e tal. Lembrando que teremos eleições na Nigéria em fevereiro de 2023. A gente falou um pouco das candidaturas, né? O Goodluck Jonathan vai concorrer de novo ao cargo. Então seria um impeachment quase simbólico, né? Porque o Buhari já está para sair do cargo. E, de qualquer maneira, o partido Buhari é o maior partido do Senado, então dificilmente vai andar, né, o processo. Aí, meu caro Matias e minha cara Viva, a gente falou, né, de grãos e cereais, guerra na Ucrânia, fome, e a gente falou que o Lavrov foi à Rússia. E aí agora a gente vai falar um pouquinho da viagem do Lavrov, vamos falar da viagem do Macron e de como os Estados Unidos pretendem contrapor com isso. Né? O Lavrov começou sua visita no Egito. Ele também se pronunciou perante uma conferência de embaixadores de países da Liga Árabe, disse que a Rússia vai cumprir todos os seus compromissos relacionados ao abastecimento alimentar e que os problemas que esses países estão passando é culpa das sanções internacionais, dizendo que as sanções internacionais são as responsáveis pela fome. Inclusive, para quem se interessar, né, quem for de RI, quem quiser ler, enfim, o Sergei Lavrov publicou um artigo, né, um op-ed, em 5 jornais,
tá? O egípcio Al-Haram, o congolês Dispatch, o ugandense New Vision, o queniano Star, o etíope Herald. Quem fez essa compilação foi o Nelson de Sá, também na Folha de São Paulo. E no caso o texto no jornal etíope, o Herald, ele está lá linkado e o texto é aberto. Tá? Você não precisa nem se preocupar com o PO, para quem quiser ler o artigo do Sergei Lavrov com a visão dele, visão da Rússia sobre essa questão. Depois ele foi para a República Democrática do Congo, afirmando que a Rússia está pronta para cooperar com o Congo para sua paz interna. Lembrando, no Mali, a Rússia mandou mercenários do grupo Wagner, então mesma coisa pode acontecer no Congo agora, né? Com essa cooperação de segurança interna e também temas de exploração econômica. Lembrando, o Congo tem um solo riquíssimo. Você trupica lá, você acha uma reserva, uma jazida, alguma coisa assim, que nem família Buscapé. Depois ele foi para Uganda, onde se encontrou com o presidente /ditador /dono do país, Yoweri Museveni, onde conversaram sobre relações África-Rússia. A Uganda foi um dos países que não votou a favor daquela resolução na Assembleia Geral da ONU condenando a invasão da Ucrânia pela Rússia. E conversaram sobre cooperação energética, sobre cooperação alimentar e também sobre cooperação de segurança na região dos Grandes Lagos. Né? E finalmente ele foi para a Etiópia, onde, repito, além de se encontrar com o seu homólogo etíope, ele também falou com embaixadores na sede da União Africana e, novamente, pôs a culpa da crise da fome nos países ocidentais e nas suas sanções. Para contrabalancear, né, o Emmanuel Macron também visitou a África, passando por 3 países. Né? Ele passou por Camarões, depois Benin e finalmente Guiné-Bissau. 2 antigas colônias francesas e uma portuguesa. E o mais interessante, né, sobre o Camarões, que foi uma posse colonial francesa, inclusive a gente sempre comenta, né, do conflito anglófono lá, ele disse que a França está pronta para abrir os seus arquivos para iluminar um período doloroso da história e que a França está pronta para estabelecer as responsabilidades necessárias. Claro que quando ele fala isso, é o que a Vivian estava falando sobre o Papa, né? Pedir desculpas pelos abusos, devolver um outro patrimônio histórico, compensação que é bom não vai ter, né? Porque assim, né? Toda a beleza de Antuérpia, né? Metade daquela beleza de Antuérpia se deu com suor de congoleses, né? Mais do que o suor, inclusive, né? O sangue também. Então é isso, vamos abrir os arquivos e tal, e devolver patrimônio, babá, mas não vai resultar em grandes coisas. E também em relação a essa viagem, no Benin especificamente, ele também conversou sobre cooperação energética e falou que alguns países africanos são hipócritas em não condenarem publicamente a invasão da Ucrânia pela Rússia, pois eles também não gostariam de terem os seus territórios invadidos. Tá? Aí foi de uma cara de pau, né? Porque depois ele vem falar que a Rússia é uma das últimas potências imperiais coloniais. Só que assim, Felipe, você pode criticar Moscou, né, por ter vários governos fantoches ali na sua área de influência, mas colônia, a Rússia não tem nenhuma. É que a Rússia mas é que o colonialismo russo foi para a Sibéria. Sim, e é de uma outra ordem, né? A Rússia, o imperialismo é indireto. O caso francês, a França ainda tem colônias. É isso que ele cospe para cima, né? Além de ter colônias, tem o imperialismo francês na África, como a questão do franco-africano. Também. Né? Então o cuspir para cima é um termo bastante acadêmico, é um termo que e combina bem. E finalmente, hoje, outra notícia de hoje, 29, foi anunciado que o Antony Blinken vai viajar para a África do Sul, República Democrática do Congo e Ruanda. Tá? Vai fazer um pequeno tour africano. Lembrando que nenhum secretário de Estado do Trump, sabe? Acho que o Mike Pompeo chegou a visitar. Mas o Rex Tillerson, ele não realizou nenhuma visita à África.
né? Os Estados Unidos andou bastante ausente da África em tempos recentes. Então Antony Blinken agora ligou o alerta e vai visitar Ruanda, República Democrática do Congo e África do Sul. Depois não sabe por que a influência chinesa está crescendo tanto na região, né?